Audiência amiga do Pensar Piauí, muito obrigado pela audiência. Hoje estou aqui com a deputada federal Rejane Dias. Rejane, deputada federal, primeira-dama do Estado. Como é que vai, Rejane? Tudo bem? Tudo bem, dizer que é um prazer poder conversar com vocês. Rejane, como deputada federal, como é que você tem norteado suas ações na Câmara Federal neste momento de pandemia? Que ações de sua autoria a senhora gostaria de destacar? Então, Oscar, realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil no país, um momento muito complicado, talvez nunca visto, né, com relação a essa crise sanitária, que afeta não só o Brasil, né, mas afeta o mundo. Mas requer de nós, que somos parlamentares, e eu acho que a Câmara ela tem dado essa resposta, ela tem sido muito célere, ela tem sido muito rápida nessa questão de apresentarmos proposta para o enfrentamento ao Covid-19. Você pode perceber, Oscar, que praticamente todos os projetos, né, que temos apresentado e que temos aprovado vai de encontro à necessidade da população brasileira. Vamos lembrar aqui do auxílio emergencial. Antes o governo estava propondo R$200, não foi? Então nós ampliamos para 600, podendo chegar a R$1.200. Depois veio a ajuda aos estados. As pessoas moram nas cidades, moram nos estados. E o desespero aqui dos governadores e prefeitos com a queda da receita, né, ICMS, ISS, e que fica completamente complicado atender a população, fazer a estrutura que precisa ser feita nos hospitais, comprar testes, comprar equipamentos de proteção aos profissionais da área de saúde, também dar assistência à área social. Então, praticamente, quase que impossível dos estados e municípios uma queda brusca como essa que vem acontecendo nas receitas, ter que dar conta sozinho dessas demandas. Por isso que a Câmara Federal apresentou essa proposta. Nós que fazemos parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, inclusive encabeçamos até algumas dessas, entre elas eu posso citar o auxílio emergencial, mais o melhoramento, o aperfeiçoamento dessa outra proposta com relação ao socorro aos municípios, que até hoje se encontra no Senado Federal. E, infelizmente, o governo federal tem dificultado a aprovação desse projeto no Senado. Deputada, eu tenho também uma pergunta exatamente sobre esse pacote de ajuda aos estados. Da Câmara ele já passou, agora ele está no Senado. A probabilidade dele ser votado ainda nessa semana, no sábado. Que informações que a senhora tem e qual a expectativa da senhora com relação a esse projeto no Senado? Olha, Oscar, é dramática a situação. É dramática a situação, até porque eu falei, a situação que encontra hoje os estados e municípios por conta da queda das receitas. O que está dificultando hoje no Senado? O governo está dificultando a aprovação desse projeto, como também dificultou na Câmara, e cabe agora às lideranças, os líderes dos partidos, e sobretudo a articulação também dos governadores, para que seja aprovado o mais rápido possível, com relação até ao presidente do Senado Federal, que é o Davi Alcolumbre. Então, há uma movimentação, uma grande articulação das forças políticas para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Eu espero que seja aprovado o mais rápido possível, porque a situação realmente é emergencial. A senhora citou aí a participação da senhora, da bancada do partido, de todos os deputados, para a aprovação do auxílio emergencial. Ele foi aprovado, R$600, em alguns casos R$1.200, mas o que se tem se visto pela cobertura da imprensa nacional, no Piauí e em todos os outros estados do país, é que está difícil acessar a esse benefício. A senhora fala das dificuldades que o governo federal colocou com relação ao pacote de ajuda aos estados. Enfim, está tendo muita má vontade do governo federal em atender o geral da nação brasileira com relação à pandemia do coronavírus? Olha, eu procuro uma definição para isso. A única coisa que eu vejo é que há uma morosidade muito grande, eu acredito até que é uma certa má vontade,
porque quem pode endividar é a União. Então, a União é que pode, nesse momento agora, socorrer realmente os estados e municípios. Veja que é bom lembrar e relembrar, bem no início da minha fala, que o auxílio emergencial era para 200, era de R$ 200. Depois foi que nós fizemos uma força-tarefa, né? Unindo ali os partidos, né? As lideranças dos partidos, e conseguimos aprovar também sobre a coordenação do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Preciso ressaltar também a importância dele aqui. Mas, você falou, por exemplo, a questão das filas, né? Cada vez que eu assisto a televisão, que eu leio alguma coisa sobre isso, é triste demais, porque, Oscar, a fome, ela tem pressa. A fome, ela tem pressa. Sim. Então, são pessoas que não estavam, por exemplo, os autônomos, né? Nós vamos pegar também aí, são pessoas que estavam na invisibilidade, né? Com relação à base de dados do governo federal, e que hoje precisam desse socorro, desempregados, e não estavam recebendo nada. Eles viviam daquilo que eles vendiam, e a partir disso, por conta da pandemia, não estão mais vendendo nada, né? Sim. Por exemplo, aqui no estado do Piauí, eu estive conversando com a Secretaria de Assistência Social, o próprio Roberto, que é a pessoa responsável pelos programas de transferência de renda, e ele colocando que no estado do Piauí nós chegamos aí a 1.350 mil pessoas aproximadamente que estão hoje recebendo o auxílio emergencial. Então, assim, agora a preocupação é saber, né, cadê os autônomos, né? Cadê essas pessoas que não estavam recebendo nenhum auxílio, que não estão nesse banco de dados, para que se possa fazer o minimamente possível uma organização junto aos municípios para, a partir disso, ir em busca desses que ainda não têm, que eles estão no perfil do programa, mas que até agora não receberam, que estão desesperados para receber esse auxílio do governo federal. Inclusive, né, nos pegou até de surpresa o Congresso Nacional, a Câmara, o fato do governo não antecipar a segunda parcela, né? Foi criada aquela expectativa para a população mais pobre e necessitada, e de repente simplesmente disse que não ia ser possível. Outra preocupação minha também, inclusive até apresentei um projeto de lei nesse sentido, Oscar, porque você olha assim a fila de pessoas que não mantém a distância necessária, né? Sem o uso da máscara, correndo risco até de se contaminarem com o Covid-19. Então, você mostra a total desorganização nessa questão realmente do auxílio emergencial em todo o Brasil. Ok, deputado, eu queria agora falar um pouquinho de política. O presidente Jair Bolsonaro tem mais de 30 pedidos de impeachment protocolados na Câmara Federal. A senhora está frequentando aquela casa, está em seu segundo mandato. Agora, hoje, o ministro Gilmar Mendes disse que não há clima político para um impeachment, apesar dos 30 pedidos. Como é que a senhora vê essa questão? A senhora acredita que essa questão do impeachment pode progredir nos próximos dias e ele vir a acontecer, ou o raciocínio é ao contrário? Então, o que a gente tem percebido, né? A gente tem discutido isso também na própria bancada do PT. E, assim, é impressionante a capacidade que o presidente tem de criar crises, né? Num momento delicado como esse que nós estamos vivendo com relação à saúde pública da população brasileira. E o último episódio, né? O último episódio foi a demissão do ministro da Justiça, o Moro. E ele saiu, né, do governo falando coisas que precisam realmente ser investigadas. Por exemplo, a própria interferência do presidente com relação à Polícia Federal. Então, tanto o PT como outros partidos realmente apresentaram, seja pedido de impeachment, não só por essa questão
já o último episódio que aconteceu com o afastamento, com a demissão do ministro da Justiça, mas também outras situações quando ele se colocou, ele chegou a falar até que era contra o isolamento social, colocando a saúde da população em risco. Isso é crime contra a saúde pública. Então, já havia esse sentimento de alguns partidos solicitando, inclusive, já dando entrada com relação ao impeachment dele. Depois veio a saída, a demissão do ministro da Saúde, né? O ministro Mandetta, né, que se colocou a favor da ciência, se colocou a favor da medicina e da Organização Mundial de Saúde, contrário ao pensamento do presidente, que terminou tendo que sair porque contrariou, vamos dizer assim, o chefe, né? Então, já estamos, na verdade, há um acúmulo de situações e de declarações que o presidente vinha dando e culminou nessa outra agora. Quer dizer, além do pedido de impeachment, há também vários pedidos de CPI, de CPMI, Senado e Câmara para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça, Moro. Deputada, para a gente... Agora, sim, se você me perguntar se há clima para isso, eu vejo que, pelo menos o que eu tenho percebido em alguns comentários de lideranças partidárias, a grande preocupação agora é o momento, né? É o momento que a gente está vivendo, a prioridade agora é salvar vidas. A grande prioridade também, o PT também tem entendido isso, que a grande prioridade é salvar vidas, socorrer os estados, socorrer também o empresariado, sobretudo os pequenos, os micros e pequenos empresários que estão com a mão na cabeça, desesperados, sem ter que abrir os seus comércios, não estão vendendo. E, ao mesmo tempo, a preocupação com os trabalhadores, para que não percam os seus empregos. Quer dizer, entrar com um pedido de impeachment, conduzir um impeachment, nessas alturas seria mais uma crise. Sim. Não sei se o Brasil, se a população brasileira suportaria mais uma crise dessa diante de uma pandemia tão grave como essa que nós estamos vivendo. Essa é a preocupação. É verdade, mas como a senhora mesmo disse, a função agora é salvar vidas e, digamos assim, se tirar uma pessoa da presidência que não preza pelas vidas, eu acho que a gente já está dando uma boa contribuição aí. Mas veja só, eu queria fazer agora uma pergunta mais caseira, deputada. A senhora é deputada federal e, apesar da pandemia, não parou seu mandato. Seu marido é o governador do estado, Wellington Dias, que também não parou. Ele até já apareceu aqui meio de costas na entrevista. Os dois têm uma assessoria grande, tanto a senhora como ele. Como se faz para manter o controle do processo de isolamento do vírus com essa demanda de trabalho tão grande que o casal tem, com certeza a casa sempre muito frequentada? Eu queria um pouco desses detalhes aí, se possível, deputado. Então, aqui a gente procura o máximo se proteger, né? Mas como você bem colocou, aqui é a casa do governador do estado, né? Então, é a autoridade máxima do estado e a responsabilidade que ele tem, não é, vamos dizer assim, de pilotar esse avião para que todos os passageiros cheguem bem, é enorme, né? Então, é daqui de onde nós estamos, né? Da nossa casa, que ele decide assuntos assim extremamente pertinentes para a vida da população piauiense. Mas, assim, a gente tem procurado, tanto eu como ele, a gente tem procurado fazer mais reuniões online, né? Que nem essas sessões remotas que vem acontecendo na Câmara Federal. Então, são várias reuniões que ele faz durante o dia com a sua equipe e essas reuniões realmente elas acontecem de forma remota. Agora, tem situações em que, às vezes, o próprio secretário de saúde tem que vir aqui, o secretário de governo também tem que estar aqui, mas, assim, de forma mais, vamos dizer assim, esporádica. Ele procura o máximo realmente preservar, porque nós temos a Daniele, que é especial, né? Ela está no grupo de risco. Eu tenho a minha mãe com mais de 70 anos e tenho o meu pai com quase 80 anos de idade, então a gente tem que se cuidar ao máximo. Mas de vez em quando eu saio, por exemplo, agora mesmo eu fui no abrigo, né? No abrigo dos idosos, abrigo São Lucas, fui levar lá máscara,
equipamentos de proteção para os cuidadores, álcool gel. Fui lá com o secretário Santana. Já tem uma agenda para essa semana também de visita a algumas, vamos dizer assim, algumas ações voltadas à assistência social, feito pela Secretaria de Assistência Social. Porque, Oscar, minha preocupação também é essa questão do uso da máscara, né? Então, todo mundo tem que usar máscara, né? Mesmo depois que passar o pico da pandemia, você veja que na China passou o momento mais crítico, mas até hoje eles usam Preciso máscara. criar essa cultura aqui entre nós. É porque enquanto não encontrar realmente enquanto não encontrar vacina, a gente tem que se cuidar. Então, vai mudar os nossos hábitos, né? Inclusive a questão do uso da máscara. Então, por isso a minha preocupação é de estimular e criar condições para que os pequenos, as micro empresas, vamos dizer assim, associações, vamos falar em cooperativas, para que as mulheres elas fabriquem, né, essas máscaras. Inclusive, eu até falei com o governador, se for o caso, o governo do estado lançar um edital para comprar essas máscaras feitas, né, por essas cooperativas, associações, e seja destinado à população. Ao mesmo tempo que ajuda a população a ter acesso à máscara, não é? Ajuda também o pequeno, chega dinheiro nas mãos dos pequenos, que nesse momento a gente tem que socorrer, né? Isso, exatamente. Deputada, agradeço sua participação, mas eu queria 2 minutinhos para mim fazer um depoimento aqui. Pois não. A senhora sabe, eu possuo deficiência física, mas algumas pessoas que estão nos vendo agora não. E eu também vivi boa parte da minha vida em São Paulo. Nessa ocasião, quando eu estava em São Paulo, eu passei por uma experiência de tratamento interessante. A prefeitura da cidade onde eu morava, a cidade de São Bernardo do Campo, ofereceu para deficientes físicos daquela cidade terapias voltadas para a prática esportiva. 2 professoras recém-formadas pela USP apresentaram esse projeto naquela cidade e a prefeitura comprou a ideia, aplicou e eu fui participar enquanto aluno. E elas davam aulas dos mais variados esportes que se possa imaginar, handebol, basquete, atletismo, futebol, tudo. Eu participando daquilo ali e imaginando o Piauí, imaginando as pessoas com deficiência desse estado. Dizia, poxa, eu estou tendo esse privilégio. Quando que meu povo vai ter isso? Quando que o Piauí vai poder ter algo semelhante? E o tempo passou e nós chegamos em 2002 e o governador Wellington Dias foi eleito governador do estado e com o seu apoio, com o seu trabalho, foi criado essa linha de atuação no governo que é voltada para as pessoas com deficiência. E eu sinto profundo orgulho disso. E achei que essa era uma oportunidade pública de agradecer ao governador, agradecer à senhora que encabeçou e que deu aos piauienses essa oportunidade que eu tinha sonhado com ela muitos anos atrás, lá em São Bernardo. Então, pelo seu trabalho agora como deputada federal, nessa luta incansável aí contra a pandemia do coronavírus, por todo o seu trabalho, desde a época de secretária de Estado, deputada estadual, meus agradecimentos, meu muito obrigado, meus parabéns para a senhora e principalmente por esse trabalho que eu acho merecedor de muito aplauso. Muito obrigado pela participação aqui no Pensar Piauí. Espero contar com seus conhecimentos e suas informações em outras oportunidades. Ok, deputada? Oscar, muito obrigada mesmo por essa sua fala. Eu me sinto assim emocionada até, porque realmente toda vez que falamos CI na área da pessoa com deficiência, você sabe do carinho e do amor que eu tenho, tanto eu como o governador, porque nós sentimos na pele, né? Nós temos uma filha com deficiência, você também, você tem uma deficiência e você sabe realmente da real necessidade de ter um centro
como hoje nós temos, graças a Deus, que é o CI, chegou agora com mais de 1 milhão de atendimentos, né? Então, é um motivo de muita alegria para nós piauienses, e um motivo de muita de agradecimento a Deus mesmo, né? Que nos deu essa oportunidade da gente implementar um centro tão relevante como esse, que é o CI. Com certeza. Oscar, também eu quero aqui dizer e aproveitar, nós trabalhamos juntos, também eu tenho o maior carinho, eu tenho a maior admiração, Oscar. Você é um grande jornalista, inteligentíssimo, que lê muito, que procura se informar, que está sempre atento. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder realmente conversar nesse bate-papo aqui com você. E saiba também, quero aqui enfatizar, da minha admiração e dizer também que eu tenho o maior orgulho também do seu trabalho. Pode ficar ciente disso, porque eu conheço você, nós trabalhamos juntos, eu sei da sua seriedade de fazer jornalismo aqui no Piauí. Parabéns. Ok, muito obrigado. Noutra oportunidade estaremos juntos. Um grande abraço, deputada.